Olá, meu nome é Cássio. Sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema da nossa aula hoje é gestão de propriedades rurais sustentável. Então a gente vai explorar algumas práticas agrícolas sustentáveis que elas se tornarão sustentáveis por meio da integração de tecnologias modernas e métodos tradicionais, visando um aumento da produção e uma redução nos impactos ambientais. Para que a gente possa então iniciar, a gente primeiro precisa entender o conceito de gestão. Então acompanhem comigo. A gestão é um conjunto de pensamentos e atitudes que fundamentam a administração e a condução de um sistema de produção, contemplando os aspectos técnicos, tecnológicos, de recursos humanos e, sobretudo, de valores e crenças a embasarem as tomadas de decisão. Então, o que é a gestão? A gestão ela é um conjunto de ações, né, que ela é pensada para atingir determinados objetivos. Então, quando a gente fala de gestão de propriedades rurais ou gestão rural, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o conceito de gestão e aplicar dentro das propriedades rurais. Então, o que vem a ser então, essa gestão de propriedades rurais? Então, a gestão rural ela vai se caracterizar por um conjunto de ferramentas que buscam a melhoria do planejamento, da organização, do controle, dos processos, do ponto de vista financeiro. Então, a gestão da propriedade rural, ela vai auxiliar para que o produtor ele possa gerenciar suas atividades de modo que consiga aumentar a sua produtividade, minimizar os custos, tá? E buscar melhores resultados financeiros. Então, uma vez que eu consigo aumentar a minha produção e eu consigo reduzir os meus custos, eu já tenho uns melhores resultados financeiros. Tá? Mas para que isso aconteça, né, de forma sustentável, eu preciso integrar esse processo com a sustentabilidade, tá? Porque eu não posso esquecer do meio ambiente. Eu preciso aumentar a minha produtividade, eu preciso reduzir os meus custos, mas eu preciso também pensar no meio ambiente. Então eu preciso reduzir também os meus impactos ambientais. E aí, nisso, a gente vai entrar dentro do conceito de sustentabilidade. Então, o que vem a ser a sustentabilidade? A sustentabilidade, ela diz que devemos fazer uso dos recursos naturais sem comprometer as gerações futuras. E no meio rural, principalmente quando a gente fala de agricultura, isso não é diferente, uma vez que a agricultura, independente da forma que ela é realizada, ela vai provocar alguns impactos no meio ambiente. Bom, então qual que é a importância da sustentabilidade, que foi esse conceito que eu acabei de trabalhar com vocês, dentro do contexto agrícola, tá? Então, ela é importante para a segurança alimentar, preservação dos recursos naturais, eficiência no uso dos insumos, adaptações às mudanças climáticas, bem-estar social, desenvolvimento econômico sustentável e a qualidade dos alimentos. Então, recentemente, falando um pouquinho de segurança alimentar, em novembro de 2022, nós atingimos no mundo a marca de 8 bilhões de pessoas. Então, o que vem a ser essa segurança alimentar? Então, a gente precisa, né, conforme a população ela aumenta, a gente precisa também aumentar a nossa produtividade de alimentos, porque se a população aumenta, a demanda por alimentos também vai aumentar, correto? Então, para que a gente garanta alimentos para todos, né, para que garanta a segurança alimentar, é necessário que aumente essa produtividade. Mas essa produtividade ela tem que ser, né, maximizada levando em consideração, né, aspectos ambientais. Eu não posso aumentar minha produtividade e degradar o meu ambiente. Então é necessário que haja uma sustentabilidade. Além disso, ela também vai ajudar na preservação dos recursos naturais, na eficiência do uso de insumos. Então, aqui falando um pouquinho de preservação dos recursos naturais, a gente vai ter, por exemplo, a redução no consumo de água, já que a gente pode adotar técnicas de irrigação que façam, né, com que esse consumo ele seja menor. E aí, para essas técnicas de irrigação, a gente também pode adotar algumas tecnologias que vão nos dizer quando é o momento certo de irrigar, já que essas tecnologias elas vão fazer o monitoramento da umidade do solo. Tá? A gente vai ter uma eficiência no uso de insumos quando se tem uma prática agrícola sustentável. Nós temos eficiência no uso de insumos, então vai haver uma redução, né, ou vai haver um menor desperdício de fertilizantes, de defensivos agrícolas, já que tudo precisa ser planejado e calculado para que se use a quantidade correta.
Vai ter também adaptações às mudanças climáticas, nela também vai estar contido o bem-estar social, né? Seja da população, das pessoas ou da população, né, que utiliza desses alimentos, né, que fazem o consumo desses alimentos, ou daquelas pessoas que moram no entorno dessas propriedades rurais que fazem a produção desses alimentos voltados para o consumo humano, tá? Tudo isso vai gerar, então, bem-estar social para a população, para aqueles que moram ali próximo e também para quem trabalha. Vai gerar também um desenvolvimento econômico sustentável, vai conseguir, né, crescer economicamente, mas sem agredir tanto o meio ambiente, e também vai agregar qualidade nos seus alimentos. Uma vez que você agrega qualidade nos seus alimentos, você também agrega valor ao seu produto. Bom, então agora a gente vai ver algumas práticas agrícolas sustentáveis, né? Nós vamos explorar algumas práticas agrícolas sustentáveis, tá? Então a gente vai ver algumas práticas que são tradicionais, né? Porém que quando elas são mescladas com a integração da tecnologia, a gente vai ter uma prática agrícola sustentável. Tá? Aqui então a gente vai ver, por exemplo, a rotação de culturas, que é uma prática agrícola que ela é considerada uma prática agrícola sustentável, tá? Já por quê? Quando a gente faz a rotação de cultura, vai ter benefícios para a fertilidade do solo, porque cada planta ela tem uma necessidade diferente de nutrientes. Então, quando eu faço essa rotação de culturas, a gente não leva o solo à exaustão em determinados nutrientes. E também vai ter o controle de pragas. Uma vez que a gente muda de cultura, né, aquela praga ela não consegue continuar o seu desenvolvimento. A gente tem também aqui o uso de recursos, o uso, né, eficiente de recursos hídricos, por exemplo, que são as técnicas de irrigação sustentável. E aqui eu posso citar um exemplo da técnica de gotejamento, né, que a técnica de gotejamento, como ela vai irrigar o pé da planta, podemos assim dizer, então o processo de evapotranspiração, a perda de água no processo de irrigação, vai ser muito pouco. E temos também a adoção de sistemas agroflorestais, que é a integração de árvores, culturas e animais para maximizar, ou seja, para aumentar os benefícios ambientais. Tá? Então, essa adoção de sistemas agroflorestais, né, por exemplo, a integração de árvores com culturas e animais, essas árvores elas podem fornecer como sombra para os animais, que vai trazer, né, uma qualidade para esses animais, e também pode trazer qualidade para as culturas, uma vez que a própria, né, as folhas que caem das árvores vão servir como matéria orgânica para o solo, e também ela vai impedir que haja grandes oscilações de temperatura, principalmente para aquelas culturas que têm uma sensibilidade maior às mudanças de temperatura. Bom, então de que forma a gente pode integrar essas tecnologias, né, para que a gente tenha práticas agrícolas sustentáveis? Então a gente vai ter que integrar essas tecnologias para que a gente atinja as práticas agrícolas sustentáveis. E a gente vai ter que integrar essas tecnologias modernas com também as práticas tradicionais. Então vamos lá, a gente pode fazer uso de sensores e drones para monitoramento de propriedades. Então, por exemplo, sensores, né, que vai verificar a questão do tempo, sensores para verificar a umidade do solo, e aí, né, ele vai fazer de forma automática a irrigação. Isso vai reduzir então o desperdício de água. E também os drones, né, drones equipados com infravermelhos, eles podem, por exemplo, medir, né, o tamanho da planta, o padrão de desenvolvimento daquela cultura. Tá? A gente tem também a agricultura de precisão, já que ela visa, né, a redução de insumos e também a redução de desperdícios. Então vai utilizar só aquilo que realmente for necessário de insumos, então isso causa um desperdício. E a gente tem também o sistema de informação geográfica, que são um conjunto de dados que vai auxiliar nas tomada de decisões. Lembrando que a tomada de decisões, ela entra lá dentro daquele contexto que nós vimos sobre gestão. Tá? Para que se tome as decisões necessárias, a gente precisa, né, ter um planejamento, pensar nas ações que serão desenvolvidas para atingir os objetivos que são propostos. Tá? Mas por que a gente então tem que manter esses métodos tradicionais? Né? Para que manter os métodos tradicionais integrados com a tecnologia? Né? Primeiro, porque os métodos tradicionais eles vão valorizar a sabedoria tradicional, né, dentro do
agronegócio. Então, por meio desses métodos tradicionais, a gente vai ter o resgate de práticas agrícolas locais que são adaptadas ao meio ambiente. Então, a gente tem algumas práticas agrícolas ao longo dos anos, né, que elas foram desenvolvidas para determinadas regiões, para determinado tipo de solo. E quando se tem conhecimento dessas práticas agrícolas, a gente pode pegar essas práticas e desenvolver elas em regiões que tenham características semelhantes. Tá? Se a gente pega essas práticas agrícolas locais, né, que são adaptadas para uma determinada região, para um determinado tipo de solo, e a gente integra ela com a tecnologia, a gente tem um aumento significativo da nossa produção. Tá? Com isso, a gente ainda tem a integração do conhecimento local com técnicas modernas para maximizar a eficiência. Bom, então tudo isso, né, como a gente está falando de segurança alimentar, de aumento da produtividade, aumento de lucro, redução, né, ali dos insumos, então a gente também precisa pensar nos impactos ambientais. Então, quando a gente integra esses dois setores, né, a modernidade com as práticas tradicionais, a gente vai reduzir os impactos ambientais. E isso faz com que a prática agrícola seja sustentável, quando a gente tem uma redução, principalmente do impacto ambiental. Porque a gente vai estar fazendo uso do recurso natural, mas a gente não vai comprometer as gerações futuras. Tá? Então vai ter o uso responsável de agroquímicos e fertilizantes, já que vai ser tudo monitorado, né, por sensores, e aí eles vão dizer qual o momento certo de utilizar determinado herbicida, né? A gente pode usar os drones para monitorar se tem ervas daninhas ou não, para fazer esse reconhecimento, né, do cálculo da área, se há uma grande quantidade de ervas daninhas ou não, para que haja o controle de pragas. Então vai ter o manejo integrado de pragas e doenças, né, principalmente por meio ali de rotação de cultura, já que a gente vai encerrar ali o ciclo, né, reprodutivo de determinada praga. E também, né, nesse meio a gente também adota energias renováveis e práticas de reciclagem na propriedade. Tá? Porque uma vez, como eu disse, a prática agrícola ela vai gerar sim resíduos, principalmente quando se faz o uso de defensivos agrícolas. A gente sabe que tem ali as embalagens e essas embalagens elas precisam ter uma destinação adequada. Bom, trouxe aqui agora dois exemplos de práticas agrícolas sustentáveis. Bom, então nós temos aqui um exemplo da agrofloresta digital. Então tem a utilização de sensores do IoT, que é a internet de todas as coisas, para monitorar em tempo real as condições do solo, umidade e outros dados relevantes na agrofloresta. Tá? Então aqui a gente vai usar equipamentos, né, que tem sensores, eles vão estar todos conectados, vão enviar essas informações para a nuvem. Essas nuvens, né, integradas a alguns programas, elas vão fazer o processamento desses dados e vai dar um panorama geral para que a gente consiga então tomar a melhor decisão. Então, tem aplicação também na agrofloresta digital, aplicação de drones equipados com câmeras infravermelhas para detectar padrões de crescimento e identificar potenciais problemas de saúde nas plantas. Tem também a adoção de práticas tradicionais de cultivo em camadas, onde árvores frutíferas são integradas entre as culturas agrícolas. Tá? E essa diversidade, né, de árvores frutíferas com culturas agrícolas vai promover uma resiliência ambiental e vai reduzir a dependência de pesticidas e de fertilizantes. Tá? Então aqui a gente tem o uso da tecnologia, a gente tem também a adoção de uma prática tradicional, né, que é integrando árvores frutíferas com as culturas agrícolas, e vai ter também uma redução da utilização de pesticidas e de fertilizantes, já que essas próprias árvores elas podem servir, né, como quando, né, ela cair no solo e começar seu processo de decomposição, ela vai servir como matéria orgânica para aquele solo. Temos aqui também uma agricultura de precisão em pequenas propriedades. Então, ela é implementada por meio de sistema de GPS para mapear os terrenos em propriedades familiares. Então, aqui a gente está falando de pequenas propriedades. Tá? Essa implementação de GPS, já que ele vai fazer um mapeamento da área, ele vai trazer como resultado uma otimização da maquinária agrícola,
vai permitir a aplicação precisa de insumos e vai reduzir o desperdício de combustíveis e fertilizantes. Então vai reduzir, né, por meio da aplicação precisa, vai aplicar só aquela quantidade exata de fertilizantes, porque vai ser feito ali um estudo daquele solo para saber quais fertilizantes são necessários para a cultura que se pretende plantar, e vai haver uma redução no desperdício do combustível, uma vez que esse maquinário ele vai ser usado de forma otimizada só dentro daquele espaço que foi mapeado. Vai haver também uma continuidade de técnicas tradicionais, como rotação de cultura e uso de adubos orgânicos. Tá? A utilização, né, dessa rotação de culturas e esse uso de adubos orgânicos, eles vão promover uma saúde do solo, né? Então vai tornar o ambiente agrícola um espaço, né, um ambiente mais equilibrado. A gente pode associar também com esse processo a coleta de água da chuva com sistemas de irrigação eficiente. Por exemplo, o sistema de gotejamento, né, que vai evitar o desperdício, um sistema eficiente, porque evita a evaporação da água, que ela se perca ali no processo de irrigação. E se a gente faz a coleta da água da chuva, né, se integra ali a coleta da água da chuva, essa água vai poder ser utilizada por mais tempo dentro de um sistema de irrigação eficiente e também não vai ser necessário retirar a água de algum rio. Tá? Então, tudo isso, para que isso, né, para que essa agricultura de precisão ela funcione, é necessária a integração de sensores de umidade do solo para garantir o uso sustentável da água na agricultura. Certo? Bom, pensando em tudo isso que eu falei, nesses exemplos, vai ficar agora de atividade um exercício prático. Então, o que vocês farão? Primeiro, vocês vão se dividir em grupos de 3 a 4 pessoas, e vocês, né, vão elaborar um plano de gestão sustentável, integrando tecnologias modernas e métodos tradicionais. Eu vou entregar impresso para vocês um roteiro de como vocês vão desenvolver esse plano. Tá? Nós vamos se dirigir para o laboratório de informática, lá eu vou entregar impresso esse plano para que vocês possam então fazer esse plano de gestão sustentável. Então vocês vão pensar em uma propriedade fictícia, vocês podem pesquisar então um exemplo de propriedade que vocês podem se embasar nessa propriedade, tá? E aí quando vocês pensarem nessa propriedade, vocês vão ter que pensar numa forma de que haja uma agricultura sustentável nessa propriedade. Então você vai ter que pensar numa prática tradicional. E também você vai ter que pensar, né, além de pensar nessa prática tradicional, você vai ter que integrar essa prática tradicional com os métodos tradicionais, tá? Ao final, vocês vão fazer, né, a gente vai fazer uma discussão e vocês vão, né, apresentar, né, qual foi a propriedade, qual foi a técnica, né, a método ali tradicional que já existia de agricultura naquela propriedade. A gente pode dizer que já existia um método tradicional. E então a gente associou esse método tradicional com uma agricultura, né, com a tecnologia, com práticas modernas. Tudo bem? Aqui eu tenho algumas referências, né, que foram utilizadas para o desenvolvimento desse material, e vocês também poderão utilizar essas referências na confecção do plano de vocês, tá bom? Do plano de gestão sustentável. Bom, então por enquanto que nós tínhamos para trabalhar é isso, e agora a gente vai então dar continuidade por meio do plano, para que a gente possa finalizar ouvindo cada um de vocês, tá bom?